Olá, tudo bem? Hoje eu vou fazer algo diferente aqui, atendendo aos pedidos de muitas pessoas que estão inscritas no canal Português no Dia a Dia, que curtiram a página Português no Dia a Dia e que vão prestar o concurso público para escrevente do Tribunal de Justiça de São Paulo. Eu vou comentar algumas questões da última prova, aplicada em 2015 e elaborada pela Banca Vunesp, que é a responsável por elaborar a prova a ser aplicada agora, no dia 2 de julho deste ano. Então, vamos lá? Acompanhem comigo a leitura da primeira questão. Há teorias evolucionistas que defendem que as sociedades com maior número de pessoas altruístas sobreviveram por mais tempo por serem mais capazes de manter a coesão. No trecho Há teorias evolucionistas, a substituição do verbo destacado está de acordo com a norma padrão de concordância em. Vamos analisar cada uma das alternativas. Na alternativa A, ele propõe a substituição do verbo haver, na forma A, por deve existir. Isso está correto? Bem, a regra diz que quando o verbo haver assumir o sentido de existir, ele não pode ser pluralizado, não é? Mas o verbo existir, ainda que tenha exatamente o mesmo significado do haver, ainda que seja seu sinônimo, poderá sim vir no plural, a depender do núcleo do sujeito. Em há teorias evolucionistas, não existe sujeito, porque o verbo é impessoal. Mas quando trocamos o verbo haver por existir, teorias evolucionistas, esse termo, passa a desempenhar a função de sujeito do verbo existir. E por isso o correto seria existem. Existem teorias evolucionistas. Caso se queira empregar uma locução verbal, como a proposta na alternativa A, então o verbo auxiliar, o verbo dever, no caso, deverá vir no plural, exatamente como o verbo existir viria se não tivesse o auxiliar, se estivesse sozinho. Então a ideia é a seguinte: se você deve dizer existem teorias evolucionistas, então o correto é dizer devem existir teorias evolucionistas. Por isso, a alternativa A está errada. Vamos à alternativa B. Vão haver teorias evolucionistas. Note que agora a locução apresentada tem como verbo principal, não é? E o verbo principal é sempre o último da locução, o verbo haver. Nós já vimos, até na frase modelo, que o verbo haver sozinho precisa vir no singular, porque é, nesse caso, impessoal. Ele não possui sujeito. Portanto, quando vem acompanhado, esse verbo determina que seu acompanhante, que o seu verbo auxiliar, venha no singular também. Então, simplificando, se o correto é dizer há teorias evolucionistas e não hão teorias evolucionistas, o correto é dizer vai haver e não vão haver. Por isso, a alternativa B também está errada. Vamos agora analisar a alternativa C? Podem haver. Note que ocorreu o mesmo tipo de problema, não é? O verbo poder foi auxiliar do verbo haver, que é impessoal nesse caso, que precisa ficar no singular e por isso vai determinar que seu auxiliar venha no singular também. O correto seria pode haver teorias evolucionistas. Alternativa D? Vamos lá? Existem teorias evolucionistas. Aí sim nós temos a forma correta, não é? O verbo haver, de fato, pode ser trocado por existir, mas existir é um verbo pessoal, é um verbo que admite sujeito. E seu sujeito, no caso, é teorias evolucionistas, não é?
um sujeito no plural, daí o verbo vir também no plural. A alternativa D é, então, a resposta. Mas qual será o problema da alternativa E? Vamos analisá-la? Podem existirem teorias evolucionistas. Veja só, nesse caso, houve uma locução verbal que apresentou como verbo principal o existir. Grave aí, sempre que nós tivermos uma locução verbal, o verbo principal não pode sofrer a flexão. Ele não pode vir no plural, como acabou acontecendo aí. O correto seria podem existir. Isso porque cabe ao verbo auxiliar sofrer a flexão de pessoa, de número e não ao verbo principal. Tudo bem? Bem, se você tiver curiosidade, sobre o verbo haver, quiser aprender um pouco mais a respeito desse verbo, você pode assistir a um vídeo que nós aqui fizemos do português do dia a dia e que certamente vai ajudá-lo a entender melhor como funciona esse verbo, não é? Procure aqui então, acesse, clique nas informações em algum lugar aqui no vídeo que você já será direcionado a esse vídeo. Combinado? Vamos então à próxima questão? A próxima questão se baseia no mesmo texto da questão anterior. Vamos fazer a releitura dele. Há teorias evolucionistas que defendem que as sociedades com maior número de pessoas altruístas sobreviveram por mais tempo por serem mais capazes de manter a coesão. Vamos agora analisar o que o enunciado pede. É correto afirmar que a frase destacada na passagem expressa, em relação à que a antecede, o sentido de. Veja as opções: tempo, adição, causa, condição e finalidade. É necessário, nesse caso, levar em consideração o contexto, sem dúvida alguma, para que se possa identificar adequadamente o sentido da passagem destacada. Mas existe uma dica muito interessante neste caso. Note que a passagem destacada, por serem mais capazes de manter a coesão, se inicia na preposição por, que apresenta nesse contexto o valor de causa. E como é possível chegar a essa conclusão? A oração em que essa preposição se encontra poderia ser substituída por porque são mais capazes de manter a coesão. Qual é a ideia aqui? A de que o fato de serem mais capazes de manter a coesão representa a causa, o motivo de as sociedades com maior número de pessoas altruístas sobreviverem por mais tempo. Entendeu? Então, para identificar o valor de uma oração, convém observar o valor de seus conectivos. No caso apresentado, apareceu como conectivo a preposição por. E preposição também possui valor semântico, ou seja, também tem significado. Neste caso, ela poderia ser trocada por uma conjunção porque, já que, visto que, trazendo a ideia de causa. E por isso, a resposta correta é a alternativa C. Se você quiser, nós temos um vídeo que fala do emprego de porquê e por causa que. Você sabe quando empregar uma expressão ou outra? Então, assista ao vídeo que está indicado aqui em algum cantinho deste vídeo agora, tá bem? Vamos então à próxima questão? Acompanhe comigo a leitura do enunciado. Assinale a alternativa que preenche, respectivamente, as lacunas do enunciado a seguir, observando a concordância nominal e verbal de acordo com a norma padrão. Mais de um conhecido meu não gentilezas, infelizmente. Para alguns, certos gestos coisa de idiota, de gente fora de moda. Com esses, é paciência.
Nós vamos começar analisando as possibilidades de preenchimento da primeira lacuna. Vamos então reler o trecho. Mais de um conhecido meu, não, gentilezas, infelizmente. As opções para o preenchimento dessa lacuna são praticam ou pratica. Note que o sujeito do verbo praticar a ser usado nesse espaço é mais de um conhecido meu. Muita gente acha que, já que é mais de um, o verbo precisa vir conjugado no plural, não é verdade? Mas de acordo com a regra, não é isso que deve acontecer. O plural se justificaria apenas se existisse a ideia de reciprocidade, de troca de ações. Por exemplo, mais de um conhecido meu se xingaram, não é? A ideia é de que eu tenho essas pessoas, esses conhecidos, e um xingou o outro. Mas essa ideia de troca de ações, de reciprocidade, não existe no exemplo apresentado pela banca. Por isso, o correto é conjugar o verbo no singular. Mais de um conhecido meu não pratica gentilezas, infelizmente. Se o correto é pratica, no singular, das 5 alternativas, nós já podemos eliminar 2, a A e também a D. Vamos então agora analisar o preenchimento da segunda lacuna? Vamos reler o trecho. Para alguns, certos gestos, coisa de idiota. As opções são constitui e constituem. O sujeito do verbo constituir aí é certos gestos. Um sujeito que apresenta por núcleo a palavra gestos, uma palavra plural. Portanto, é necessário que o verbo seja conjugado no plural também. O correto é constituem. Dessa forma, nós já podemos concluir que a alternativa correta é a E. Note, nós sequer avaliamos as 2 últimas lacunas para chegar à resposta correta. Mas é claro, vamos fazer isso agora para que você possa entender exatamente o porquê, não é? De elas serem preenchidas por aquilo que está proposto na última alternativa. Vamos então prosseguir, não é? Na leitura. De gente, fora de moda. O correto realmente é dizer de gente meio fora de moda. Quando a palavra meio funciona como advérbio, com o sentido de um tanto ou um pouco, ela é invariável. Isso significa que deve ficar na forma masculina e singular, exatamente como apareceu aí na alternativa correta. A palavra meia, no feminino, existe sim. Pode ser a peça do vestuário ou ainda o numeral, na forma feminina, que irá se apresentar assim quando acompanhar um substantivo feminino. Se você quiser, você pode inclusive acessar um dos vídeos, que nós fizemos e que fala da diferença entre meio e meia. É bem interessante e com certeza vai ajudar no entendimento desse conteúdo. Mas vamos à última lacuna? Com esses é paciência. A alternativa correta traz necessário na forma masculina. Muita gente pode estranhar isso, já que paciência é uma palavra feminina, não é? Ocorre que antes de paciência não apareceu qualquer determinante. Não veio, por exemplo, um artigo, a paciência, ou um pronome como sua paciência. Dessa forma, o adjetivo necessário deve mesmo vir na forma masculina e singular. Então, resumindo, é necessário paciência, mas é necessária a paciência, sua paciência, aquela paciência, enfim, havendo determinante
Para o substantivo feminino, o adjetivo sofre a flexão. Não havendo, ele vem na forma masculina e singular. Nós temos também um vídeo que pode ajudá-lo a entender essa história do é necessário, é necessária e outras expressões semelhantes. Acesse o vídeo que está aqui então, tá bem? Vamos a mais uma questão então? Assinale a alternativa em que uma das vírgulas foi empregada para sinalizar a omissão de um verbo, tal como ocorre na passagem: a espada sem a balança é a força bruta, a balança sem a espada, a impotência do direito. Bem, note que na passagem apresentada existem duas vírgulas, mas apenas uma delas serve para marcar o apagamento de um verbo. Você sabe identificar qual delas é que tem essa função? Veja de novo o trecho. A espada sem a balança é a força bruta. A balança sem a espada, a impotência do direito. É a segunda vírgula que está aí substituindo o verbo ser. A balança sem a espada é a impotência do direito. A primeira vírgula, na realidade, apenas quis separar duas orações que estão coordenadas entre si. Bem, vamos ler cada uma das alternativas, procurando então uma vírgula que tenha também marcado a omissão de um verbo já mencionado anteriormente. Alternativa A. O direito, vírgula, no sentido objetivo, vírgula, compreende os princípios jurídicos manipulados pelo Estado. Aí as duas vírgulas estão, na verdade, isolando a expressão no sentido objetivo, uma expressão de valor adverbial que apareceu deslocada. Não se trata de vírgula para marcar a omissão de um verbo e, por isso, a letra A não responde à questão. Vamos analisar então a letra B. Todavia, vírgula, não pretendo entrar em minúcias, vírgula, pois nunca chegaria ao fim. Neste caso, temos duas vírgulas. A primeira, após a palavra todavia, que é uma vírgula facultativa. Todavia é uma conjunção e nunca é obrigatório o emprego de uma vírgula após a conjunção. Na verdade, normalmente a vírgula é empregada antes do conectivo. E um exemplo disso nós temos na segunda vírgula dessa passagem. Note lá, vírgula, pois nunca chegaria ao fim. Bem, fato, nenhuma dessas pontuações serviu para marcar a omissão do verbo, não é? Portanto, a letra B também não responde à questão. Vamos então analisar a letra C? Do autor exige-se que prove, vírgula, até o último centavo, vírgula, o interesse pecuniário. Temos aí duas vírgulas que também estão juntas, servindo para marcar até o último centavo, não é? Também uma expressão adverbial que apareceu deslocada. A pontuação não serve para marcar o apagamento do verbo e, por isso, vamos ainda procurar a resposta, lendo agora a alternativa D. Veja lá. É que, vírgula, conforme já ressaltei várias vezes, vírgula, a essência do direito está na ação. De novo, temos aí um par de vírgulas que serve para marcar o deslocamento de uma passagem. Agora, o deslocamento de uma oração com valor adverbial, né? Uma oração conformativa. Essas vírgulas estão corretíssimas, mas não servem para marcar a omissão do verbo. E por isso, se vê que a resposta deve ser a letra E, não é? Vamos conferir? A cabeça de Jano tem face dupla, dois pontos. A uns volta uma das faces, vírgula, aos demais,
vírgula, a outra. Bem, nessa passagem nós temos duas vírgulas, não é? E uma delas realmente serve para marcar a omissão de um verbo já mencionado anteriormente. Veja de novo. A uns volta uma das faces, vírgula, aos demais, vírgula, a outra. É a segunda vírgula que está aí substituindo o verbo voltar e por isso é a letra E a resposta à questão. A primeira vírgula, assim como na frase modelo, serve apenas para separar as orações coordenadas entre si. Se você quiser, temos também um vídeo que fala sobre emprego de vírgula. Traz algumas dicas que podem ser muito úteis, muito importantes na resolução de algumas questões. Então eu sugiro que você acesse o vídeo que está aqui, ok? E vamos ver mais algumas questões da VUNESP?